Coloquei como tema desta pregação, uma nova vida, uma vida de coerência. Que o Senhor possa usar esta palavra e tratar as incoerências entre a nossa fé e a nossa prática, que Ele possa salvar nessa noite, que Ele possa libertar, que Ele possa operar na sua e na minha vida. Então vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 6, verso 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Pai celestial, estamos com o nosso coração aberto diante de Ti, e em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, semeia em nossa vida a Tua palavra, transforma, Senhor, transforma a nossa vida segundo a Tua vontade, resplandece, Senhor, ó Deus, a Tua glória sobre nós, e edifica em nossa vida o Teu querer, ministra sobre nós, sarando mente, coração, caráter, trata o nosso caráter nessa noite, trata nossas estruturas mais profundas, Senhor, e glorifica o Teu nome neste lugar, em nossas vidas. Nós te pedimos isso, Paizinho, em nome de Jesus. Que o povo do Senhor diga amém. Podem sentar-se mais esta vez. Jesus, Ele está terminando a pregação, e essa é a conclusão da pregação deste sermão de Jesus. Jesus estava terminando ali, falando sobre o julgamento ao próximo, e nesse texto que antecede o que lemos, Jesus fala a respeito da necessidade de nós fazermos um autoexame, que às vezes acusamos os outros, vemos tantas falhas nos outros, e esquecemos de fraturas que há em nós, fragmentações que há em nós, pecados, maldades, que precisam ser tratadas diante de Deus. E o Senhor Jesus, Ele deixa claro, através daquilo que Ele pregou, que nós lemos aqui, no Evangelho de Lucas, que aquele que não faz o autoexame, aquele que não avalia o seu coração, aquele que não se autoexamina, não se autodisciplina diante de Deus, que não procura descobrir as faltas em si mesmo, mas procura descobrir as faltas nos outros, e tenta corrigir os outros, essa pessoa é como um cego, como alguém que está com uma trave nos seus olhos. A falta do autoexame, do quebrantamento diante de Deus para a correção, mudança de vida, mudança de rumo, transforma o cristão como num oftalmologista cego, que vai fazer uma cirurgia em outra pessoa. E o Senhor está falando sobre a necessidade de avaliar o seu próprio coração, de se quebrantar diante de Deus, para que o Senhor, Ele possa te levar a uma correção de rumo. E aí o Senhor segue a palavra e começa a falar sobre
como é importante a coerência, como é importante a cura do coração, porque o coração do homem é mau. Nosso coração, ele é adoecido por um mal chamado pecado. O apóstolo Paulo, sabendo disso, diz: Senhor, o mal que eu não quero fazer, este eu faço, e o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Graças a Jesus Cristo, porque só o Senhor Jesus pode fazer isso. Então o Senhor, ele começa a falar sobre a árvore e seu fruto. Árvores e frutos, a boca e o coração. Jesus usa essas duas figuras para ilustrar a verdade de que a nossa natureza revela nossas ações, e que nossas palavras são a radiografia do nosso coração. Você já percebeu que às vezes a pessoa quer se fazer de boa, ela quer se fazer de santa, ela quer se fazer de gentil, mas em algum momento ela vaza, e você diz: ué, não é coerente, não é coerente as palavras dessa pessoa com as suas atitudes, não é coerente aquilo que ela tenta parecer com aquilo que ela me mostrou ser nessa hora. E Jesus fala sobre isso, e essa dicotomia, essa fragmentação entre o velho homem e o novo homem, só Jesus pode curar, porque só Ele pode salvar, só Ele pode transformar o coração. Assim, queridos, como o pecado entrou no mundo, nos homens, através de um só homem, diz a palavra de Deus, que através de um só homem também veio a graça que salva. E o Senhor nessa noite, Ele quer salvar você, Ele quer sarar você, Ele quer na verdade restaurar você, porque Ele tem planos para a tua vida, para que você não viva mais essa fragmentação entre o teu discurso ou a tua profissão de fé e a tua vida. O Senhor, Ele quer fazer de você uma pessoa coerente, porque o fragmentado, ele é presa fácil. Quando o discurso de Davi ficou diferente da sua prática, Satanás teve uma oportunidade, trouxe muita destruição a ele. Quando o discurso de Sansão ficou diferente de sua prática, Sansão, que era um juiz cheio do Espírito Santo, acabou a vida escravo, cego, sem forças, porque a sua prática e o seu discurso foram completamente diferentes. E Jesus está aqui nesta noite, porque Ele pode tratar nossa vida e nos transformar em homens, mulheres que sejam coerentes, inteiros, íntegros, transformados pelo poder do seu próprio sangue. Então, em primeiro lugar, vamos analisar a árvore e seu fruto. Uma árvore boa e uma árvore má. Se a árvore é boa, ela produz bons frutos, mas se a árvore é má, produz maus frutos. Você já viu colher banana de mangueira? Que seria uma coisa terrível a gente ver, essa mangueira, rapaz, passou a dar banana agora, que isso, o que aconteceu, né? Não tem como. A palavra de Deus diz aqui, não tem como, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Não há como de uma árvore boa sair fruto mau, ou de uma árvore má sair fruto bom. Uma árvore sempre produzirá seu fruto segundo a sua natureza. Ora, nós nascemos em pecado. Qual era a chance da gente dar bom fruto? Nenhuma. Você já viu aquela manga que você pega bonita, aí quando você parte, ela está com uma doença dentro dela, e aí você fala assim, poxa, não dá para comer isso. Assim é o homem que às vezes é revestido como uma boa pessoa, não conhece a Deus. Por dentro, seu coração ainda é um coração de pedra, seu coração ainda é cheio de males e pecados. Aquele homem está morto,
aquela pessoa está morta. Só aquele que conhece Jesus pode ser tratado de dentro para fora. Não adianta colocar uma roupa, não adianta fazer um tipo, não adianta você, mudar a maquiagem. O que importa é o teu coração. Sabe, nós vivemos num mundo de pessoas fragmentadas, pessoas que não estão em paz com aquilo que está dentro do seu coração e querem resolver isso mudando o exterior. E aí você vê um monte de clínicas de estética, tira isso, bota aquilo, dá injeção com líquido aqui e tal, fica com aquele sorriso fixo, Você botou botox, eu botei. Cirurgia para isso, cirurgia para aquilo, tratamento, peeling e tudo mais, e pinta o cabelo e põe cabelo. Inclusive eu estava pensando nessa possibilidade. Estou pensando nessa possibilidade. A gente chega aos 50, a gente fala assim: poxa, tem que fazer alguma coisa, Jesus. Não se muda o coração de fora para dentro, não se muda uma pessoa de fora para dentro. O único que pode mudar a nossa estrutura, o único que pode sarar o coração humano, o único que pode tornar uma pessoa de fato íntegra, coerente entre a fé e as ações, é o Deus Todo-Poderoso. Não importa se é belo o fruto por fora, o que importa é o fruto completo, e só Jesus pode fazer essa obra completamente. Amém, irmãos? Assim como uma árvore também são nossas condutas, nossas palavras, nossas ações, elas refletem a nossa natureza. Não adianta você falar: eu nasci de novo, se as suas palavras são palavras de violência. Isso quer dizer que você ainda está cheio de violência. Não há como você dizer: não, eu nasci de novo, eu sou uma nova pessoa, o amor de Deus encheu o meu coração, se você continua destilando maledicência sobre outros. As suas palavras refletem a sua natureza, a sua conduta é o grande teste do seu caráter. Não é o que você fala, é o que você faz. Nossa conduta é o que os homens falarão no momento do nosso sepultamento. As pessoas veem a sua conduta. E você viu que, você já deve ter percebido isso, toda pessoa fica boa quando morre. As pessoas falam: esse bom homem. Às vezes, a família nem gosta daquela pessoa, mas na hora da morte ninguém quer, falar a verdade, e aí fala essas coisas, tenta puxar, algumas coisas boas. Mas na verdade, quando as pessoas olham para você, ela vê a tua conduta, e aí por vezes elas vão mencionar isso, nesse dia que é o dia do funeral. Mas aquilo que os anjos testemunharão ao nosso respeito é o nosso caráter diante de Deus, é a verdade, não aquilo que os outros viram, mas aquilo que nós somos de verdade, é que os anjos falarão. Os anjos falarão: olha, a Fátima é assim, assado, o Francisco, o Newton. O que será que está escrito nos livros do Senhor a teu respeito? Em segundo lugar, as palavras revelam o que está no nosso coração, Assim como o fruto revela a natureza da árvore, e o coração é como um tesouro, e pode ser um tesouro bom ou um tesouro mau. O homem bom tira bom tesouro do seu coração, o homem mau tira mau tesouro. O que tem no nosso coração? Quem pode transformar o coração humano? Só Jesus Cristo pode transformar o coração humano, só o Senhor. O homem, ele tira do coração suas palavras, sua boca fala do que está cheio o seu coração, e às vezes nós conhecemos Jesus está pregando aqui para o povo de Deus, para os gentios que estavam seguindo a Ele,
pessoas que já tinham até, alguns deles, passado pelas águas do batismo, o batismo de arrependimento de João Batista, o batismo de arrependimento do próprio Jesus, os discípulos de Jesus batizavam. Você possivelmente está aqui nesta noite, porque você se arrependeu dos seus pecados, mas agora o Senhor, Ele quer prosseguir nessa obra, essa obra de transformação do nosso caráter, do nosso coração. Às vezes nós tentamos encobrir a sujeira do nosso coração com palavras bonitas, com palavras boas, mas o Senhor conhece. Então nessa noite, seja verdadeiro com o Senhor, diz para Ele: Senhor, meu coração ainda está cheio de queixas, tenho dificuldade de perdoar. Quando alguém me fere, eu tenho vontade de me vingar dessa pessoa, eu fico fazendo planos de como eu vou me vingar. Senhor, eu sou uma pessoa invejosa. É difícil falar isso, né, irmãos? Como é difícil reconhecermos o nosso erro, mas o Senhor, Ele te chama nessa noite: abre o teu coração e clama a mim, porque eu tenho poder para transformar o teu caráter. A psicologia vai dizer que não, que isso é um traço da infância, que você já nasceu assim. Algumas correntes da psicologia vão dizer que você já nasceu assim, essas estruturas são imutáveis, mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso que te criou, Ele pode mudar você, Ele tem poder de sarar nosso caráter, de mudar as estruturas mais internas, mais profundas da nossa vida. Então para de tentar encobrir a sujeira do teu coração, para de tentar cobrir a inveja que você sente. Abre o teu coração diante de Deus, fala: Senhor, eu tenho inveja, por que fulano tem uma casa bonita e eu não tenho? Por que meu carro é todo quebrado e o carro de fulano, puxa vida, é uma Toro 2022, misericórdia, e eu estou com esse Chevette aqui, 88, o nome disso é inveja. Você sabe muitas vezes o que tem que fazer e você não faz. O nome disso é negligência. Você sabe que tem que corrigir teu filho para que ele não se perca, mas isso dá trabalho. O nome disso é preguiça, falta de amor. Você sabe que você tem que obedecer seus pais e honrá-los, mas aí você diz: não vou honrar meu pai, ele não sabe o que faz. Isso é desobediência ao próprio Deus. Nessa noite o Senhor está aqui no meio de nós e Ele está tratando nossa vida, tratando. O servo do Senhor, avaliando esse texto, examinando esse texto, John Riley, ele diz que a conversa de um homem revela o estado do seu coração. A conversa de uma pessoa revela o estado do seu coração. Nossas palavras, elas desvendam as profundezas da nossa alma. Às vezes você fala assim: puxa, você se esforça para falar bem das pessoas, para elogiar, para abençoar, e de repente vaza uma palavra maldita, e aí você tem que parar e pensar: Senhor, isso não saiu do nada, isso saiu do meu coração, tem compaixão de mim, sara o meu coração. Outro servo do Senhor, avaliando esse texto, chamado Hendricks, ele diz assim: se o coração é bom, o excedente que vaza será bom, mas se o coração é mau, se o seu interior é ruim, o que vaza pela boca também será ruim. E aí eu lembro do servo do Senhor, Davi, clamando a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Que o nosso clamor ao Senhor nesta noite seja esse: Senhor, cria no meu coração, cria em mim um coração puro
Irmãos, nós temos um grande desafio. Nós já nascemos com um coração impuro e vivemos no meio de um mundo sujo, mas Jesus Cristo tem todo o poder para sarar o teu coração por dentro e para te conduzir no meio da sujeira deste mundo, sem você se contaminar. Mas você tem que buscá-lo, você tem que clamar por Ele, você tem que ler a sua palavra e dizer: Senhor, eu quero ser um homem segundo o teu coração. Qual é o teu plano de vida? Qual é o teu projeto de vida? O que você quer fazer, né, os nossos jovens? Qual é o seu projeto de vida? O que vocês querem fazer? Mariana está fazendo biologia, Israel está fazendo química, Ana Júlia vai fazer o que na faculdade, Aninha? Já sabe? Direito. Júlia, medicina veterinária. Julinha, direito. Vitória, moda, pelo seu cabelo está coerente. Fernando, ainda não decidiu? Ainda não, que o Senhor te dê direção. Gabriel está fazendo química. Aninha, ainda não decidiu? Que o Senhor te dê direção. Bons planos de formação, mas tem muito mais para vocês. Qual é o seu plano de vida? O que vocês querem ser? O que você quer ser? O meu plano é ser um homem segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor nos chama a isso. Que você deseja: eu quero ser uma pessoa segundo o coração do meu Deus. Eu quero glorificar ao Senhor. Eu quero ser uma bênção. Eu tenho insistido nisso aqui, porque o Espírito Santo tem gravado isso no meu coração. Quando o Senhor chamou Abraão, Ele não chamou Abraão e falou: Abraão, vai fazer biologia. Abraão, estuda química. Nem falou para Abraão, ser criador de gado, era a profissão dele. Ser líder. Não, ele falou: Abraão, se tu uma bênção. Uma bênção. Quem pode transformar o pecador numa bênção? Quem pode pegar uma pessoa que nasce em pecado, como todos nós nascemos, inimigos de Deus, com uma inclinação a desobedecer ao Senhor, com uma inclinação a transgredir a vontade de Deus, egoístas, agressivos, senhores de si, donos da verdade? Como que pode uma pessoa assim ser transformada numa bênção? Através da fé em Cristo Jesus. Ele é aquele que salva, sara, transforma, renova. Ele é aquele que faz o homem novo. Ele pega aquele que nada é e transforma num discípulo seu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O Senhor, usando Ezequiel, Ele fala também através dessa transformação do coração, e Ele diz: darei a vocês um novo coração, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aleluia! É isso que Jesus faz. Ele pega o nosso coração duro, obstinado, desobediente, maldoso, malicioso, invejoso, rancoroso, e Ele transforma, Ele coloca em nós um novo coração. Que nessa noite você receba o novo coração de Jesus. E Ele diz: eu colocarei em vocês o meu espírito, um espírito novo em vocês. Um espírito que pronto a obedecer, a amar, a perdoar, a viver de acordo com a palavra de Deus.
Ele continua e diz: porém o meu espírito em vocês, e levarei a agirem segundo os meus decretos, isso é, nossas atitudes, aquilo que Paulo falou, o mal que eu não quero fazer, mas o Senhor já me prometeu na palavra, que Ele vai me ajudar a agir conforme a sua vontade, a vencer essa natureza adâmica que ainda me empurra contra Deus, e me faz um ser fragmentado. O Senhor Jesus, Ele tem poder de restaurar, e transformar você num servo de Deus inteiro, uma mulher de Deus inteira, sem fragmentos, sem rachaduras, sem brechas, sem incoerências. É a promessa do Senhor: porém o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Se você deseja isso, diga ao Senhor: Senhor, faz isso em mim, faz isso em mim, Senhor. Aleluia. Mais ainda a palavra diz, Jesus destaca então esses dois fundamentos da nossa vida: um alicerce firme, ou simplesmente construir sua casa sobre o chão, sobre a areia. E ele destaca aqui nesse texto, em primeiro lugar, o conflito entre a profissão de fé, aquilo que nós falamos, e aquilo que nós fazemos, a obediência. E ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que Jesus falou Senhor, Senhor? Ele estava dizendo: por que vocês professam a fé de uma forma verdadeira, genuína, ortodoxa, e não fazem o que eu digo? Uma fé fervorosa. O indivíduo que diz Senhor, Senhor, ele não diz somente Senhor, ele diz Senhor, Senhor. Jesus estava chamando a atenção para isso. Às vezes nós professamos uma fé vigorosa, falamos: eu creio em Deus, eu creio no Senhor, Ele é o Deus da minha vida, Ele me dá vitória, Ele está à minha frente. Mas o Senhor, Ele questiona: você professa uma fé vigorosa, mas não faz o que eu te digo para fazer. Meu Deus, você diz Senhor, Senhor, você tem uma confissão certa, eloquente, mas não obedece a Deus. Há uma incoerência em você, há uma fratura em você, há um descompasso entre aquilo que você fala e o teu coração, entre tuas palavras e tua vida, entre a tua teologia e a tua ética. Isso desagrada o coração de Deus, irmãos. Jesus deixou claro para mim e para você nessa passagem, que Ele nos quer por inteiros, não só palavras bonitas. Quando você estiver diante do tribunal de Deus, não são suas palavras que serão avaliadas, é tudo em você, teus pensamentos, tuas decisões, tuas atitudes. Mais do que você, a gente tenta disfarçar bem. Não, eu fiz isso porque eu fiz com boa intenção. O Senhor, Ele não se deixa levar por estratégias da retórica, uma boa lábia, um bom convencimento. O Senhor, Ele vê o coração, Ele vê o nosso coração. Nós não podemos ter esse descompasso, e todo o tempo a igreja é empurrada para isso. O diabo, ele não quer que você declare que você não crê em Deus. Não precisa. Para Satanás não precisa que você se transforme num rebelde, que você vire um inimigo da fé. Basta que você seja incoerente, que você diga uma coisa e pratique outra, que você tenha um descompasso entre suas palavras e sua vida, entre sua teologia e sua ética. Irmãos, e misericórdia, eu sei que todos nós sofremos isso, e o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nesta noite, porque Ele pode mudar essa história em nossa vida. Ele tem poder para isso, amém?
Segundo lugar, esse texto também destaca o conflito entre ouvir e praticar. Diz assim: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir sua casa, cavou fundo. Não era uma sapata qualquer, cavou fundo e colocou os alicerces sobre o quê? Sobre a rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Quem quer ter uma vida bem construída? Eu quero. Oh, Senhor, faz isso. Quem quer resistir no dia que a torrente der contra a tua vida? Eu quero resistir. Para um instante, olha para trás na tua história cristã, veja quantos irmãos as torrentes já levaram. Você lembra de algum? Você lembra de algum irmão que você, talvez na juventude, ano passado, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás, estavam firmes no Senhor, mas veio uma tribulação, veio o dia mau, vieram as torrentes, vieram as batalhas, e essa pessoa foi arrastada pelas águas. Eu lembro de muitos, e eu peço que o Senhor os traga de volta, que tenha misericórdia deles. Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos que ficaram, Senhor, ó Deus, pelo caminho. Tem misericórdia, Senhor, traga-os de volta à tua presença. Tem compaixão deles, tem compaixão de nós também. Que a nossa estrutura esteja firmada em ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então o Senhor, Ele nos fala sobre isso. Jesus então conclui seu sermão usando essa figura entre o construtor prudente, sábio, e o construtor negligente, apressado, incoerente. Como que eu vou construir a minha casa e não vou fazer o alicerce? Como que eu vou construir um lugar onde eu vou ficar em minha família e não vou cuidar do alicerce? Não tem sentido isso. A mesma coisa é quando nós ouvimos a voz de Deus, sabemos o que temos que fazer e nós cruzamos os braços, e nós esquecemos o que o Senhor falou, e nós às vezes deliberadamente decidimos: não vou fazer. Jesus então ele fala sobre essas duas construções. Um cava profundamente, uma sapata, uma vala, lança o alicerce sobre a rocha. Esse é um construtor sábio. Este é aquele que vai ter a sua casa hoje, amanhã e eternamente, porque a sua vida está firmada sobre a rocha. Quem é aquele que é a rocha na palavra de Deus? Jesus. Ele é a pedra angular, Ele é a rocha eterna, Ele é a nossa firmeza. Nós não podemos estruturar nossa vida só em bons costumes, em boas atitudes, em boa ética. Nossa vida deve estar alicerçada em Cristo. As duas casas, elas existem dentro da igreja. As duas casas são uma realidade dentro do povo de Deus. Há muitos de nós, e eu vou ousar dizer que a maioria de nós ouve a palavra, ouve a voz de Deus, sabe o que tem que fazer, mas na hora da decisão, muitas vezes decide contra a vontade do Senhor. E o Senhor nos faz uma advertência, dizendo: a torrente vai chegar, a inundação vai chegar, o dia da dificuldade vai chegar, o dia da luta vai chegar. Você vai ser provado se você ama teu irmão mesmo, vai haver conflito entre irmãos. Você vai ser provado se você é fiel mesmo. Vão assediar você, para que você seja fiel no seu casamento. Vai haver lutas, quando você
abrir teu celular, pode vir um convite para ver algo que é ofensivo ao Senhor, e você vai ter que decidir, você vai ter que tomar uma posição diante de Deus. Vai ter momento na sua vida que você vai ter que decidir entre a pessoa que você tanto gosta, tanto ama, e obedecer a Deus, e você vai ter que decidir. Vai ter momentos na sua vida entre que você vai ter que decidir entre agradar teu filho ou agradar o Senhor dos Senhores, e você vai ter que tomar essa decisão entre agradar os teus pais ou agradar o Senhor. Porque há muitos pais que vão dizer: meu filho, não vai para a igreja não. Que negócio é esse de igreja? Você é jovem, você fica em casa. Para com isso, isso é coisa de ignorante. E você vai dizer: não, eu creio no meu Senhor, Pai, deixa eu ir, eu amo Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha salvação. Vai ter momentos na vida em que vão te fazer propostas indecorosas, para você fazer aquilo que é errado, aquilo que é mal, e você vai ter que tomar uma decisão, em coisas grandes e em coisas pequenas. Sabe aquelas coisas pequenas que balançam a gente? Um troco errado que recebemos, aí você já está fora do estabelecimento, olha assim e diz: rapaz, eu dei 20, ela me deu o troco de 50, a decisão é: vou levar, ou Senhor, isso não me pertence. Volta lá e diz: olha, eu sou de Jesus, eu não posso levar o que é seu. Devolve, testemunha: eu sou de Jesus, não é porque eu sou bonzinho que eu estou fazendo isso, é porque o meu Senhor me disse para ser honesto. Amém, irmãos? Olhando de fora, alguém vê diferença entre as casas, entre uma casa construída na areia e uma casa construída na rocha? Hein? Vê diferença? Não, não vê. Não vê. A diferença não está naquilo que a gente vê, que os homens veem. A diferença está naquilo que só Deus vê. Você não é cristão verdadeiro porque todo mundo acha que você é. Você não é uma pessoa coerente e íntegra porque todo mundo diz: poxa, uma referência. Você é a casa construída sobre a rocha, quando o Senhor olha para você e diz: este ouve e pratica, este aprende de mim e coloca em prática. Jesus mesmo fez um convite para mim e para você: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Aí a gente para o texto aí, mas o texto não para aqui, o texto continua e diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. De fora não dá para saber qual é a diferença entre a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha, mas um dia só a casa construída sobre a rocha vai permanecer. A escolha é sua, é minha. Quer permanecer? Coloque em prática o que o Senhor te ensina. Vive a palavra de Deus. Pastor, é difícil. A palavra do Senhor não disse que seria fácil, mas o Senhor falou através de Ezequiel: eu colocarei o meu espírito em você. Deixa eu te falar uma coisa maravilhosa nessa noite: se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, Ele enviou o Espírito Santo sobre a tua vida, e o Espírito de Deus habita em você. Você pode ter 15 anos, 14 anos, 10 anos de idade, 70 anos, o que faz a diferença não é somente a tua experiência, a tua vivência, é que o Espírito de Deus habita em você. Aleluia.
eu porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, disse o Senhor. Aleluia. Ambas as casas vão passar pela tormenta, vão passar pela inundação, o dia mau sempre chega, a provação chega, aquilo que está oculto é revelado, mas a casa que permanece de pé é aquela que ouve, é aquela construída por aquele que ouve a palavra de Deus e faz. Esse é o preço, é o preço que o Senhor te pede. Vive aquilo que eu tenho te ensinado, coloque em prática, amém? A casa construída sobre a rocha não se abala, porque ela é construída sobre um alicerce firme. Mas a casa construída sobre a areia, ela vai à completa ruína. Diz o texto, eu tremo diante desse texto quando eu digo, no momento em que a torrente, quando o texto diz, no final do verso 49, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e sua destruição foi completa. Irmãos, nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades, e a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele quer destruir você, quer destruir tua família, quer arrasar você. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele veio para destruir as obras do diabo. Então quando vier essa torrente contra você, fica firme no Senhor, você não vai cair. O que me garante, pastor, que eu não vou cair? Se você colocar em prática a palavra de Deus. É o cimento, é a ferragem, é o alicerce forte, é um radier mais forte que existe, é viver o Evangelho. Quem pode viver o Evangelho? Qualquer um, só aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, só aquele que entrega a sua vida ao Senhor, só aquele que diz, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu, Senhor, me rendo a Ti, sê Tu o Senhor da minha vida. Esse pode viver uma vida de coerência. Ouvir a Deus sem obedecer, desculpe o termo, é estupidez, é insensatez, é tolice. E nós temos uma tendência a isso, a sermos tolos, a ouvirmos e a postergarmos as nossas atitudes. Não, eu vou fazer, não, amanhã, outro dia, semana que vem, quando eu terminar a faculdade, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, e o Senhor diz, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. O que você está esperando para viver aquilo que Deus te ensinou? Começa agora, hoje. Irmãos, ouvir a Deus e não obedecer é insensato. Falar sem praticar é tolice. Não é suficiente conhecer a verdade, é preciso praticar, viver. Amém? Você entende isso? Diga amém. Não é suficiente boa teologia, é preciso ter uma vida consistente com a palavra. Não é suficiente ter uma fé correta e verdadeira, é preciso ter piedade, ser uma pessoa piedosa. Ser piedoso não é fazer boas obras, ser piedoso é obedecer a Deus, é agradar a Deus. Não podemos separar o que Deus uniu. O que Deus uniu? Teologia e ética, doutrina e vida. Aí eu sei qual é a vontade de Deus a respeito do casamento, mas eu não vivo isso. Você está com a tua casa sobre a areia. Aí eu sei qual é a vontade de Deus em relação à adoração. Mas eu não vivo isso.
Eu sei qual é a vontade de Deus em relação à santificação, a me separar para a glória dEle, mas eu não vivo isso. Cuidado. Que em nome de Jesus você possa tomar a melhor decisão. Eu quero terminar com o texto de João 15, que diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. A palavra, ela nos limpa, irmãos. Ela nos diz por onde caminhar. Diz mais: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, vocês são os ramos. Aleluia. Jesus é a videira, árvore boa, gloriosa, árvore da vida. Nós estamos enxertados nele. Que fruto nós vamos dar? Que sejam frutos bons e que nós possamos dar muito fruto, conforme essa palavra. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Às vezes a gente pensa: eu posso fazer, eu posso mudar. Você não pode. É isso que a gente precisa entender no final dessa pregação. Agora eu vou mudar. O Senhor, Ele colhe o teu esforço, mas você tem que reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo mudar a mim mesmo, eu quero fazer a Tua vontade. Eu vou, Senhor, cavar. Qual é a nossa parte? Cavar, buscar o Senhor. O que o construtor faz? Eu quero que você preste atenção nisso, nesse momento final dessa pregação. O que o construtor sensato faz? Ele cava até onde? Até achar a rocha. Mas quem sustenta a casa dele é a rocha. A sua parte é cavar, buscar a Deus, buscar obedecer, lutar contra a tua vontade, lutar contra a tua carne, lutar contra esse mundo, mas não na tua força, é no poder do nome de Jesus. Amém? E o Senhor vai operar um milagre. E você que tem uma vida fragmentada, eu sou uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Hoje eu estou em paz, amanhã eu estou irascível. Hoje eu estou abençoando, amanhã eu estou amaldiçoando. Hoje eu estou obedecendo, amanhã eu estou desobedecendo. Hoje eu estou crente, amanhã eu estou do mundo. O Senhor diz: basta. Basta de insensatez e de construir tua casa sobre a areia. Eu quero te abençoar, eu quero te fortalecer, eu quero fazer de você um homem cheio do meu Espírito, eu quero fazer de você uma mulher cheia da minha graça. Eu não quero que você caia todas as vezes que a enchente chegar, eu quero que você permaneça firme, eu quero que você seja glória para o meu nome, e viva a vida abundante que eu conquistei para você. Coloque em prática o que eu te ensinei, cava, me busca, e constrói tua vida sobre Jesus, que é a rocha eterna. A rocha eterna. Gostaria de te convidar a ficar de pé comigo e a cantar esse hino de louvor a respeito do Deus que nos salvou, que nos transformou, que está aqui no meio de nós. Que nessa noite você possa abrir o coração e dizer: Jesus, transforma o meu coração. Tira, Senhor, essa incoerência. Tira, Senhor. Tira, Senhor, essa fragmentação. Transforma o meu caráter, Jesus. Sara o meu coração. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que
lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Declare mais. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão. Declare. Restaurou minha comunhão. Tu és digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. É o Cordeiro. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ele ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Enquanto os instrumentos tocam, gostaria de convidar você. Diz assim: Senhor, essa noite eu preciso desta cura em meu coração. Preciso, Senhor, ó Deus, que o Senhor me ajude a viver, Senhor, ó Deus, aquilo que eu já aprendi de Ti, Senhor. Eu quero Te buscar, eu quero cavar, Senhor. Eu não quero edificar a minha vida, Senhor, sobre a areia, mas eu quero edificar a minha vida em Ti, Jesus. Tu que és a rocha mais alta do que eu. Tu que és, Senhor, a rocha, Senhor, ó Deus, verdadeira. Você que clama ao Senhor nessa noite, diz: eu quero viver aquilo que o meu Senhor me ensinou. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Isso. Diga a Ele: Senhor, eu quero viver, Senhor, a Tua palavra. Eu quero ser coerente, Senhor. Eu quero, Senhor, ó Deus, ser árvore boa. Oh, Senhor, transforma o meu coração. Que do meu coração, Senhor, ó Deus, flua, Senhor, bons frutos, Senhor. Que eu possa frutificar frutos de vida, frutos de bênção. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Todos nós, Senhor, todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos com o nosso coração cheio de males. Neste mundo, Senhor,
somos ainda mais contaminados com toda sorte de males. Mas, Senhor, assim como o pecado entrou em nós através de um só homem, Adão, também nós cremos que a graça, o perdão, Senhor, ó Deus, a transformação do nosso coração, ó Deus, veio através de Cristo Jesus. Jesus, Tu és o nosso Senhor. Nós abrimos a nossa vida para Ti. Queremos lançar fora do nosso coração todo lixo. Queremos lançar fora do nosso coração, Senhor, o engano, oh Deus, a desonestidade, oh Deus, tudo aquilo que nos impulsiona para longe do Senhor. Nós queremos viver a verdade em Cristo Jesus. Nós não queremos viver fragmentados. Nós não queremos viver fragmentados, Senhor. Nós suplicamos a Ti nessa noite, dá-nos um coração puro, Senhor. Dá-nos um coração puro, Senhor. Transforma o nosso caráter, Senhor. Oh, meu Deus, transforma o nosso caráter. Que nós possamos ter, Senhor, um coração como o Teu. Que nós possamos viver aquilo que aprendemos de Ti. Que nós possamos, Senhor, nos despir da velha natureza e nos revestirmos do novo homem, feito à imagem e semelhança do nosso Salvador Jesus. Que de fato, Senhor, a partir desta noite, nós possamos, Senhor, viver uma vida de coerência. Renova-nos nessa noite, transforma-nos nessa noite, sara a nossa vida, sara, Senhor, o nosso caráter. Não deixa brechas para os nossos inimigos. Que possamos viver aquilo que professamos. A nossa vida e a nossa fé em Ti possam ser coerentes. Porque assim, Senhor, nós nos pareceremos contigo. Porque assim, Senhor, nós, ó Deus, estaremos firmados em Ti. E mesmo diante das tempestades, não ruiremos, não cairemos, não entraremos em ruína. E nós cremos e sabemos que a Tua vontade para nós é boa. Então te suplicamos, ajuda-nos, Senhor, a vivermos a nova vida que o Senhor conquistou para nós. Uma vida de alegria, uma vida de abundância, de paz, uma vida, Senhor, ó Deus, nova, Senhor, livre, Senhor, ó Deus, das velhas práticas, livre, Senhor, ó Deus, ó Jesus, dos velhos rancores, corações sarados, lavados e remidos no sangue de Jesus. Assim nós oramos e Te damos graças. Se temos terminado este culto, Pai, leva-nos em paz, Senhor, guardados por Tuas mãos fortes. Que seja uma semana em que possamos viver isto que aprendemos nessa noite. Que esta seja uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de comunhão contigo, uma semana de cavarmos, Senhor, buscando a Tua presença, Jesus, buscando a Ti, rocha nossa. Em Teu nome santo nós oramos e dizemos amém. Estenda as suas mãos para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus resplandeça o seu rosto glorioso sobre a tua vida e te dê a paz. Ao Senhor a glória. Aleluia. Aleluia.
Adoramos, Senhor. Antes de sair, abençoe o teu irmão.